O corpo encontrado na zona rural de Anápolis é mesmo do estudante de Itapuranga, que estava desaparecido desde o dia 26 de setembro. A confirmação foi feita por meio de exames ainda durante a noite desta segunda-feira. A Polícia Civil prende 5 pessoas e apreende drogas e armas em uma operação em Bom Jesus, no sul do estado. Assunto para Emerson Ferreira. 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em vários endereços do município de Bom Jesus. A polícia apura crimes investigados na região de agiotagem e também de tráfico de drogas. Todos os detalhes daqui a pouco. Tá certo, então, Emerson, estou te esperando. Foi enterrado em Chapadão do Céu o corpo do estudante que caiu em fosso de elevador na Argentina há um mês. A Polícia Civil está investigando um incêndio que já dura mais de uma semana e atinge a Chapada dos Veadeiros e o entorno do Parque Nacional. Danilo Moreira. As causas do incêndio. A suspeita da polícia é que o fogo tenha sido criminoso. As chamas já consumiram mais de 60 mil hectares do parque. Que coisa triste. Goiânia, 40 graus. O IMET emitiu um alerta por causa de uma onda de calor. É que as altas temperaturas podem provocar até morte. Acredita nisso? Essas e outras notícias agora no Jornal Anhanguera. Olá, hoje terça-feira, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera. Bom demais sempre estar de volta, viu? Agora 12h12. Foi encontrado agora pela manhã o corpo do homem que se afogou no lago Corumbá 4 em Alexânia. Ele estava desaparecido desde ontem à tarde e a repórter Liz Mendes está ao vivo de Anápolis e tem mais informações pra gente. Oi, Liz, com você, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, esse corpo foi encontrado pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros aqui de Anápolis, numa distância de 8 metros de profundidade do local onde ele foi visto pela última vez. Esse acidente aconteceu ontem à tarde, no lago Corumbá 4, quando um grupo de amigos estava lá no lago, né, se refrescando desse calorão que tem feito nos últimos dias, se divertindo, e eles pilotavam motos aquáticas. E aí, quando essa vítima caiu de uma dessas motos, ele não foi mais visto, ele não submergiu mais, e aí os amigos acionaram o Corpo de Bombeiros. Ontem mesmo, os mergulhadores fizeram buscas lá no lago, à noite mesmo, na esperança, né, na intenção de encontrar esse rapaz, mas ele só foi encontrado hoje de manhã, por volta das 9 horas da manhã, né, a essa distância de 8 metros de profundidade. O corpo dele foi trazido para o IML aqui da cidade, mas ainda não foi identificado. Vale lembrar, né, que muita gente recorre a esses pontos de água, né, banhos, mas é bom ter sempre muito cuidado para não acabar a festa de uma maneira tão trágica como essa, Tiago. Ô, Liz, todo cuidado é pouco e nessas horas não é bom se aventurar, né? Aliás, não é bom se aventurar nunca. Tem que ter cuidado ali para não acontecer uma tragédia como essa. Obrigado por sua participação, tá? Bom trabalho para você. A Polícia Civil prendeu 5 pessoas e apreendeu drogas e armas em uma operação em Bom Jesus, no sul do estado. Agora esse é o destaque do Emerson Ferreira, que fala com a gente ao vivo de Itumbiara. Oi, Emerson, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. A Polícia Civil cumpriu 8 mandados de busca e apreensão em vários endereços do município de Bom Jesus, aqui no sul do estado. Essas pessoas são investigadas por tráfico de drogas e também por agiotagem, que é emprestar dinheiro, né, o que é proibido. 5 pessoas foram presas. Entre os presos está uma mulher. Essas pessoas foram conduzidas para a delegacia regional aqui de Itumbiara. Nessas casas e nos comércios alvos dessa investigação, a polícia apreendeu armas, munições, drogas, cerca de R$20 mil entre notas e moedas, muitos cheques, uma balança de precisão e também um celular. O que chamou a atenção da polícia também foi a apreensão de diversos documentos de veículos, o que, segundo a polícia, indica agiotagem. É uma forma de garantir aí que essa pessoa vai pagar o empréstimo. Eles fazem o empréstimo e ficam com esse documento do veículo da pessoa retido, uma forma de garantia
desse empréstimo, né? Cerca de 50 policiais civis e também agentes da Guarda Metropolitana de Goiânia participaram dessa ação, inclusive com um cão farejador. Esses 5 suspeitos foram conduzidos, então, para aqui a Delegacia Regional de Itumbiara. Dos 5, 2 foram autuados por tráfico e associação para o tráfico, aí a gente inclui essa mulher, e os demais por porte e posse de arma de fogo. A investigação sobre o caso de agiotagem continua, já que essa investigação foi a união de 2 investigações, de 2 denúncias, a de tráfico de drogas e também da agiotagem. Então, deste tráfico de drogas, essa parte está concluída. Agora a Polícia Civil continua investigando essa parte de agiotagem. Novos fatos aí vão surgir, segundo a Polícia Civil. Tiago. E aí você aciona a gente, viu, Emerson? Obrigado por sua participação, bom trabalho. Vamos falar agora que foi enterrado hoje em Chapadão do Céu, no sudoeste do estado, o corpo da estudante Ana Carolina Lara. Ela morreu no mês passado depois de cair num poço de elevador na Argentina. O repórter Bruno Dourado foi até Chapadão do Céu para acompanhar. O corpo de Ana Carolina chegou aqui em Chapadão do Céu às 7 horas da manhã. Às 8 começou o velório, que durou cerca de 3 horas. O velório foi dividido em 2 momentos. Primeiro só para a família, para a despedida, e depois foi liberada a entrada de amigos e colegas da estudante Ana Carolina, que morreu no dia 4 de setembro na Argentina. Durante o velório teve orações. Na entrada do salão, onde o corpo estava sendo velado, tinha uma equipe da funerária que disponibilizou álcool gel. Só foi permitida a entrada das pessoas com máscara. O corpo foi enterrado agora há pouco neste cemitério aqui de Chapadão do Céu. Obrigado por suas informações, Bruno. A Polícia Civil está investigando um incêndio que já dura mais de uma semana e atinge a Chapada dos Veadeiros e o entorno do Parque Nacional. O Danilo Moreira está ao vivo com a gente e tem os detalhes dessa história. Ô Danilo, eu quero saber de você se a polícia suspeita aí o motivo dessa queimada toda. Boa tarde. Ô Tiago, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o J1. Exatamente, como você bem disse, a Polícia Civil já entrou no caso e os policiais aí estão levantando informações para que possam investigar as causas desse incêndio. A polícia acredita que esse incêndio ele tenha sido provocado, Tiago, portanto, eles acreditam que tenha sido criminoso. Os policiais estão levantando informações aí junto com os funcionários do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade para que esse inquérito ele possa ser aberto ainda hoje. Os trabalhos de combate ao incêndio que atinge a Chapada dos Veadeiros estão concentrados agora em 3 setores. O setor que mobiliza a maior parte dos efetivos inclui um trecho do Parque Nacional na região da Serra de Santana e um trecho na APA do Pouso Alto, na localidade da Capela. Na margem esquerda do Rio Preto é feito um trabalho agora de rescaldo, pois a situação já foi controlada ao longo da noite. Na área da Fazenda Gavião a situação também foi controlada e o fogo extinto. Mas hoje, em algumas regiões da Chapada e também no entorno lá da Chapada, o fogo ele voltou com mais intensidade. Aí os voluntários, brigadistas e também o Corpo de Bombeiros, eles estão trabalhando para combater essas chamas. Nós conversamos com um voluntário e ele traz mais detalhes para a gente sobre esse trabalho. Vamos ver. A gente ainda tem alguns focos, mas o incidente caminha para o controle e para a extinção dos focos. A gente conta com o apoio de 5 aeronaves, né, Air Tractors, que estão sendo essencial no controle do incidente. A gente continua mobilizado porque o clima acaba sendo favorável para que vários outros incêndios aconteçam, né? Pois é, esse trabalho de combate ao fogo, ele permanece na área da baliza, onde o incêndio progride lentamente. Parte das equipes está se deslocando para o novo foco que surgiu no vale do Rio São Joaquim, próximo à estrada que liga São Jorge a Colinas do Sul, fora dos limites do Parque Nacional, mas dentro dos limites aí do Pouso Alto. E a gente continua acompanhando esse trabalho incansável dos voluntários, brigadistas e também do Corpo de Bombeiros lá na Chapada dos Veadeiros. Viu, Tiago? É com você. Uma mega operação, né, Danilo? Mais de 100 pessoas aí no combate a esse incêndio, provavelmente criminoso. A polícia, claro, vai investigar tudo isso. A gente fica com a tristeza e também com esse calor danado, né, por conta de tudo isso aí. Obrigado por sua participação, tá?
Uma operação do Ministério Público em 17 estados quer diminuir o desmatamento e proteger a Mata Atlântica. Em Goiás, as fiscalizações foram feitas na região sul. Assunto para o Jonathan Moreira. A Operação Mata Atlântica foi coordenada pelo Ministério Público e contou com o apoio de diversos órgãos ambientais. O balanço do trabalho foi apresentado durante uma reunião virtual e mostrou que o bioma está ameaçado por causa do desmatamento. Aqui em Goiás, a operação aconteceu nos municípios de Morrinhos, Água Limpa, Corumbaíba, Buriti Alegre e Itumbiara. Nestas cidades, pelo menos 10 propriedades foram visitadas. 5 delas foram autuadas e as multas ultrapassam o valor de R$500 mil. Houve autuação em embargo de aproximadamente 97 hectares, com aplicação de multa de R$530 mil em diversas propriedades. A fiscalização persiste e essa é uma das metas do Ministério Público de todo o país, do intercâmbio de informações e ao combate à criminalidade ambiental. Esta é a 4ª edição desta operação e é a primeira vez que envolve os 17 estados onde existe a Mata Atlântica. 12h21, vamos mudar de assunto agora, falar do caso Danilo. É que o corpo encontrado na zona rural de Anápolis é mesmo do estudante de Itapuranga, Murilo, e não Danilo, como eu disse. Murilo Ramos, que estava desaparecido desde o dia 26 de setembro. A confirmação foi feita pelas impressões digitais ainda na noite de ontem. A Nayara Santos tem todos os detalhes e fala ao vivo com a gente agora de Anápolis. O corpo já foi liberado, Nayara. Boa tarde. Oi, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O corpo ainda não foi liberado, continua no IML de Goiânia. De acordo com informações da Polícia Técnico-Científica, essa liberação deve acontecer amanhã, porque hoje eles estão fazendo exames pelo corpo para poder identificar a causa da morte do Murilo Ramos de Souza e também lesões, principalmente no crânio. Murilo Ramos de Souza, de 25 anos, estava dirigindo no município onde ele morava, em Itapuranga, quando foi vítima de um assalto. 4 homens levaram o carro dele. Esse carro foi encaminhado aqui para Anápolis. A polícia conseguiu grampear o telefone de um desses homens e ouviu o local onde eles iriam fazer esse desmanche, uma casa aqui em Anápolis. Quando a polícia chegou até o local, teve troca de tiros. Esses 4 homens morreram. Desde então, Murilo estava desaparecido. Foram 9 dias de buscas e ontem o corpo foi encontrado na GO 060, a 6 quilômetros de Anápolis, por um homem que estava trabalhando em uma retroescavadeira. Sentiu um mau cheiro, chamou a polícia e aí esse corpo foi inicialmente encaminhado para o IML de Anápolis. Aqui foi feita a primeira avaliação técnica e também exame de impressão digital. Em seguida, esse corpo foi encaminhado para o IML de Goiânia, mas nós vamos conversar agora com a Renata Batista Teixeira, que é a coordenadora do IML daqui de Anápolis. Vai explicar tudinho para a gente. Muito boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Explica para a gente o que foi feito aqui no IML de Anápolis, quais exames e por que esse corpo foi encaminhado para Goiânia. Sim. A partir do momento que a equipe pericial trouxe o corpo para ser examinado no IML, a médica legista ela passou o corpo para uma análise inicial para ver a necessidade de se encaminhar para uma sessão mais especializada. Como o corpo foi submetido a uma desidratação extrema e já estava, portanto, em estado avançado de decomposição, houve a necessidade, diante do nosso procedimento padrão, que esse corpo fosse encaminhado para o SAFOL, para que exames que só estão disponíveis na unidade de Goiânia pudessem ser realizados e a gente fosse capaz de dar respostas mais efetivas que possam instruir as investigações. Renata, chegou a fazer outros exames para a identificação desse corpo, porque inicialmente a Polícia Técnico-Científica estava trabalhando com 3 linhas de frente. Inicialmente, sim, pelo exame de impressão digital, se não houvesse resultado, iria fazer pela arcária dentária e também pelo DNA, né? Chegou, sim, a fazer outros exames? Não. O exame de DNA seria coletado em Goiânia e a arcada dentária também pelo odontologista, que também fica só na unidade de Goiânia. Então, a nossa primeira análise, que seria a impressão digital, né? Na situação, ela estava bem comprometida pelo estado de decomposição do corpo, então haveria uma possibilidade da gente conseguir. E diante das técnicas, o papiloscopista da Polícia Civil e o nosso perito criminal da Polícia Científica uniram os esforços e conseguiram, então, levantar os pontos de digitais e confirmar a identificação do Murilo. Confirmação que aconteceu ontem à noite mesmo. Ontem à noite. Hoje já estão sendo realizados outros exames lá no IML de Goiânia. Uhum. O objetivo agora
de ter encaminhado o corpo não é mais a identificação, e sim a determinação da causa da morte do Murilo. Então serão realizados exames específicos por profissionais especializados que vão conseguir determinar as lesões e então a causa da morte do Murilo. Tecnologias que não tem aqui no IML de Anápolis. Isso, tecnologias que estão disponíveis só no IML de Goiânia. Tá certo, então agradeço a participação da Renata Batista Teixeira. Olha só, a família não deu entrevista, Tiago. O seu Cícero, que é pai do Murilo, eu estive com ele diversas vezes. Ele também acompanhava essas buscas que eram realizadas pela Polícia Civil e também pelo Corpo de Bombeiros. Inicialmente, o foco foi na BR-153, entre Itapuranga e Pirinópolis, porque a polícia tinha recebido uma informação que esses 4 homens poderiam ter deixado esse corpo nesse trecho. Só que ele foi encontrado na GO 060, quer dizer, do outro lado, né, bem próximo de Anápolis. A família, com certeza, está realmente numa situação assim de muita dor, mas de certa forma em paz, porque encontraram aí o corpo do Murilo, né? A gente está acompanhando essa história desde o início, desde o dia 26 de setembro, Tiago. E aí a gente aguarda também se esse corpo vai ser liberado amanhã e como que vai ser a situação do enterro. É com você, Tiago. Tá certo, obrigado por sua participação. Viu, Nayara, você está dizendo aí do pai. Ontem eu conversei com o repórter Bruno Mendes, que também está acompanhando essa história, e ele dizendo que o pai estava desolado, não é para menos, né? Imagina perder o filho de uma forma tão brutal assim. É capaz de imaginar, a gente é capaz de imaginar a dor dessa família, né? O bem mais precioso, imagina, se foi ali de uma forma trágica, de uma forma terrível. Obrigado por sua participação, agradeço também a sua entrevistada, viu, Nayara? Deus me livre. Olha, uma família do Distrito Federal procura por um motorista que desapareceu em Bom Jesus, no sul do estado. Ele foi visto pela última vez em um posto de combustíveis às margens de uma rodovia. José Almir Ferreira de Souza, de 50 anos, é do Distrito Federal. Na semana passada, o motorista fazia uma viagem para Rio Claro, Minas Gerais, quando parou para descansar neste posto às margens da BR-452, em Bom Jesus. Depois disso, a família perdeu o contato com ele. Minha mãe está desesperada, minha irmã está desesperada, a família toda está desesperada, está todo mundo assim, sem acreditar no que está acontecendo. Assim, foi uma notícia que abalou todo mundo. Um boletim de ocorrência foi registrado e um dos filhos está atrás de notícias do pai. Segundo o documento, testemunhas relataram à polícia militar que o motorista teria se envolvido numa confusão no posto. Um homem teria atirado contra ele e o colocado numa caminhonete. A Polícia Civil de Bom Jesus está investigando o caso. O caminhão do motorista continua estacionado no local, aguardando perícia. E a família busca uma resposta para o desaparecimento dele. O que de fato eu estou querendo mesmo é encontrar meu pai, encontrar o corpo dele. Se ele estiver morto, se ele estiver vivo, a gente precisa de uma resposta. A gente precisa de um fim para essa história, para poder descansar à noite e dar paz para minha família. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro do seu José Almir Ferreira de Souza, pode entrar em contato com o 197, que é o número da Polícia Civil, ou com o 190, que é o número da Polícia Militar. Ai, é hora de sorrir, aliviar um pouco, né? E olha só a animação dessa turma se refrescando do calorão lá em Rio Verde. Foto boa. A Vanessa mandou a foto da Mirella, Mirlane e do Heitor. É muita fofura aí, hein? E quem também está fazendo de tudo para amenizar o calor é a Ana Sofia. Olha que vidão, coisa boa. O banho de piscina foi registrado pela vovó Sueli de Goiatuba. Ah não, olha lá, toda saudável, bonitinha demais. Me conta, como é que você está passando com esse calor aí na sua cidade? Você mora onde? Está sofrendo com esse calor? A gente está dizendo aqui que 40 graus já virou rotina para Goiás, né? E é bem por aí mesmo. Manda para a gente a sua participação no nosso telefone, no nosso WhatsApp, 62985455555. Você fala de onde? Tem calor aí? Passou dos 40 graus? Quero saber, viu? Quero saber também se você quer abraços aqui no Jornal Anhanguera. Boa tarde, Tiago. Manda um abraço para o Gilberto Barroso e a Augusta de Águas Lindas. Abraço, queridos. Boa tarde, Tiago. Sou a Lourdes. Eu e meu marido Jonas gostamos de você. Bom te ver de volta. Amo o jeito que você faz a comunicação. De Cidade Ocidental. Obrigado, minha querida. Boa tarde, Tiago. Manda um abraço para mim aqui em Goianésia. Meu nome é
Celi Rosa. E aí eu tô falando, um amigo meu de Formosa, o Wellington, tá mandando aqui. Manda abraço pra você, amigo. Bom demais saber que você tá aí ligadinho no Jornal Anhanguera. Olá, boa tarde, que bom que voltou. Eu sou sua fã, Patrícia Ronaldo, de Cidade Ocidental. Cidade Ocidental bombando aqui no Jornal Anhanguera. Aliás, quero todo mundo, o estado inteiro, participando aqui com a gente, viu? De qual cidade? Você gosta do Jornal Anhanguera? Que tipo de assunto você gosta aqui de ver? Participe com a gente, 98545-5555-1231. Vamos para o intervalinho, é tudo muito rápido, viu? Nem dá tempo de sair do sofá. A seguir, 2 homens foram presos em Belo Horizonte transportando diamantes. E os suspeitos disseram à polícia que essas pedras preciosas foram adquiridas em Caldas Novas. Emerson Ferreira. Pois é, Tiago, eles foram abordados na BR-262, na região metropolitana de Belo Horizonte. No início, eles disseram que essas pedras não tinham valor comercial, mas depois acabaram admitindo que iriam vender cada quilo por R$1.000. Os detalhes no próximo bloco. Tá certo, então, você não perde não. Cerca de 30% dos detentos de Ipameri testaram positivo para a Covid-19. Eles estão numa ala separada da unidade. Tô certo, Aline Braga? É isso mesmo, viu, Tiago? Pelo menos por enquanto, esses presos estão assintomáticos e recebem todos os cuidados médicos lá dentro da cadeia. Daqui a pouco a gente vem com todos os detalhes. Tá certo, então, Aline Braga de Catalão. E agora a Luísa de Anápolis está chegando toda linda para chamar o intervalo. Oi, meu nome é Luísa, o Jornal Anhanguera volta já. Fiquem ligados. Tchau.